Olá, tá no ar mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico e hoje eu vou mexer em alguns vespeiros, porém, com todo cuidado, com todo carinho, não se preocupe, mas a gente gosta de uma polêmica de vez em quando. O episódio de hoje se chama Os Limites do Pensamento Ocidental, que já é um nome bem pretensioso. Num episódio aqui de alguns minutos, algumas dezenas de minutos, seria impossível para o maior estudioso do pensamento ocidental estabelecer os limites do pensamento ocidental, é claro. E eu não sou o maior estudioso do pensamento ocidental, muito longe disso. Porém, eu tive algumas fases na minha vida, eu tive uma fase muito assim, fanboy da ciência. Eu tenho contato com o pensamento da psicologia, da psicanálise, né, por meio de coisas que eu leio, por meio de pessoas que fazem análise e conversam comigo sobre. Eu sempre fui, desde que eu me entendo por gente, um militante de esquerda. Cresci numa família de militantes de esquerda e, enfim, sou uma pessoa de esquerda, militante. E é nesses três vespeiros que eu vou mexer do pensamento ocidental. É o pensamento político da esquerda, as teses, né, as visões de mundo da psicologia e da psicanálise e a visão de mundo da ciência. Eu vou tentar aqui falar sobre como eu vejo esses três campos e os limites, as limitações que eu vejo neles, certo? E a partir de algumas historinhas pessoais da minha relação com esses campos. Lembrando que aqui é muito pessoal esse episódio, tá? É a minha visão, a partir da minha história de vida e minhas opiniões. Então fica aberto aqui o debate para você comentar, para você criticar, para você apontar a minha falta de conhecimento sobre esses assuntos, será muito bem-vindo, porque daí a gente estica o debate e deixa a coisa mais interessante, certo? Então a primeira historinha é a historinha que aconteceu mais recentemente. A Daphne chegou para mim e perguntou assim, a Daphne, para quem não sabe, é a minha companheira aqui no Videogame Cósmico, minha sócia, minha companheira de jornada espiritual, assim, né? E nós tivemos um relacionamento amoroso que durou de 6 a 7 anos e acabou faz um ano e meio. E aí esses dias ela chegou pra mim e falou assim: "Ô, você acha que a gente tem dependência emocional um do outro?" Aí eu perguntei: "Por quê?" Aí ela: "Ah, uma amiga minha me falou isso, que a gente tem dependência emocional. Porque a gente já terminou faz um ano e meio e nós continuamos muito próximos. Nós somos assim, tipo, melhores amigos. E a gente tem esse trabalho junto aqui no Videogame Cósmico, na Ekadanta, na nossa comunidade, né? E nós somos parceiros de vida, assim, continuamos parceiros de vida. A gente faz prática junto, a gente faz retiro junto e a gente cuida das nossas cachorrinhas junto, né? A gente tem uma guarda conjunta das cachorrinhas. E aí, essa amiga da Daphne falou isso pra ela: pô, acho que vocês têm uma dependência emocional aí, que vocês continuam próximos depois de ter terminado. E eu achei isso muito engraçado, porque nada mais distante do jeito que eu vejo a nossa relação do que uma dependência emocional. E aí eu fiquei pensando assim, de como é perigoso ou impreciso a gente simplesmente pegar conceitos da psicologia, da psicanálise e aplicar em qualquer situação. Tipo assim, ver o mundo a partir dessa ótica, né? Porque beleza, você pode ver desse jeito. Tipo assim, a gente continua muito próximo, tem as cachorrinhas, trabalha junto, a gente se vê toda hora. Então, com esse olhar assim, né, com essa lente conceitual em que existe, né, a dependência emocional, você pode olhar e falar, bom, isso é claramente uma dependência emocional. Mas na minha visão, e a Daphne também compartilha dessa visão, com certeza, a gente é super parceiro assim, cósmico, com perdão do trocadilho, mas no sentido assim muito amplo. A gente incentiva a prática espiritual um do outro, a gente pratica junto. Então a gente medita, estuda juntos, a gente comenta sobre a nossa prática e estudo individuais, fica se mandando coisas. E a gente tem esse trabalho aqui no Videogame Cósmico, que também faz parte da nossa prática espiritual, que é a divulgação do Dharma, ou do que a gente entende do Dharma, né? Então, para nós é essa relação maravilhosa. E ainda tem as cachorrinhas que a gente ama, que a gente cuida, que a gente leva para passear, leva no veterinário, sabe?
E a gente ainda tem várias outras afinidades. Tipo, hoje mesmo a gente viu um episódio de Rick e Morty, né? Aquele desenho incrível que a gente ama. A gente viu todas as temporadas juntos e a gente continua vendo, mesmo não estando mais juntos romanticamente. Então, assim, é uma relação super incrível pra mim, pra ela também. Mas aí, se você pega um conceito, que eu não sei bem se é da psicologia, da psicanálise, mas pega o conceito de dependência emocional e olha pra essa relação, pode parecer uma coisa assim, ruim, só ruim. Tem ali uma dependência emocional. Aí eu fiquei pensando nisso, assim, de como é perigoso, né, a gente simplesmente congelar os conceitos e começar a analisar tudo com essa lente. Tipo assim, narcisismo, tá super na moda. Essa pessoa é narcisista, não sei quem é narcisista. Então tudo virou narcisismo, né? Qualquer coisa que a pessoa faz é narcisismo. É claro que os estudiosos do tema vão dizer que tem realmente um conceito ali específico e que esse uso indiscriminado realmente está errado, mas tem ali o que é narcisismo, especificamente. Porém, mesmo esse conceito específico de narcisismo, ele está dentro de uma visão de mundo que é limitada. Esse é o ponto. Então, a psicologia, a psicanálise, com certeza, são muito benéficas. É um jeito assim que os ocidentais, né, nós ocidentais, encontramos para olhar para nós mesmos, olhar para a própria mente, como é que a mente funciona, como é que a gente vive melhor. E isso é muito meritório, é muito bom, né? Então, Freud, Jung, Lacan, essa galera toda fez um trabalho muito importante. E os psicólogos, os psicanalistas, as psiquiatras, elas têm um trabalho maravilhoso que realmente beneficia muitos seres, né? Faz as pessoas olharem de outros ângulos, né, para a própria vida, para as próprias ações, e muita gente sente os benefícios. Então, maravilhoso, é claro. Porém, a gente não deveria achar que o arcabouço conceitual da psicologia ou da psicanálise, que na verdade nem existe isso, né? Porque aí vão ter várias vertentes dentro desses campos. Então tem os freudianos, as junguianas, as lacanianas. Então a gente pegar esse arcabouço intelectual e aplicar para todo mundo, todas as situações e ficar vendo o mundo só desse jeito, é uma limitação. Aí você pode incidir em erros, como o erro da amiga da Daphne de achar que a nossa relação é pura e simples dependência emocional. Pode até ter algum elemento de dependência emocional a partir desse arcabouço intelectual que contém esse conceito de dependência emocional. Mas é muito maior que isso. É muito mais amplo, sabe? Então a gente deveria tomar cuidado. O Joseph Campbell, que é um estudioso assim das tradições espirituais do mundo. O cara fez um trabalho surreal de pesquisa, né? Ele pesquisou uma miríade de tradições espirituais do mundo inteiro e teceu comparações entre elas. E foi encontrando, assim, similaridades espantosas. Então, Joseph Campbell é o cara da jornada do herói, né? Que ele encontrou esse ponto em comum em todas as tradições, os mitos dos povos, né, os mitos religiosos, espirituais. Essa questão da jornada do herói, de que é a jornada da busca pela própria natureza. E aí tem os caminhos, os desafios, os perigos. Então ele foi fazendo essa pesquisa surreal. O cara, tipo, pesquisava trocentas horas por dia, né? O cara focado na parada. E aí ele tem uma obra, assim, que é bem incrível. Então, no livro que chama O Herói de Mil Faces, né? Ele fala em um momento, ele compara assim o budismo com a psicanálise. E aí ele diz assim, a psicanálise, ela tem como objetivo deixar o indivíduo funcional, assim, que o indivíduo consiga funcionar em sociedade, ter uma vida de qualidade dentro da sociedade. O budismo, ele tem outro objetivo. O budismo quer fazer com que o indivíduo saia da sociedade, digamos assim, que ele rompa as regras sociais
quer fazer com que a mente do indivíduo se expanda à infinitude. Quer fazer com que o indivíduo reconheça que a própria mente é infinita, ilimitada. Então eu achei curiosa assim essa comparação, né, do Joseph Campbell. E aí, claro, eu não sou um conhecedor profundo de psicanálise, de psicologia, então com certeza vão ter teóricos desses campos que vão chegar em conclusões muito incríveis assim sobre a mente, muito libertadoras, com certeza. Porém, de um modo geral, eu percebo essa limitação também, essa limitação de assim, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo? Então a gente tem o objetivo, enfim, da pessoa viver melhor, da pessoa lidar melhor com as próprias emoções, interagir melhor com os outros, com o mundo, consigo mesma, que são objetivos super louváveis. Mas aí você olha para o budismo e outras tradições também, e você vê que a coisa vai para uma outra dimensão. O objetivo do budismo, por exemplo, é a liberação do samsara. Então, na visão budista, a gente está incontáveis vidas morrendo e renascendo. E o objetivo é você se libertar dessa existência cíclica. Você alcançar um estado mental de paz perfeita, imperturbável, em que você não mais renasce por karma. Né? Quando você vira um Buda, você só aparece nos mundos, só renasce para beneficiar os seres, pela própria vontade. Essa é a liberdade total, né? Então, um Buda e seres com consciência muito avançada, expandida, eles alcançam inclusive o que a gente consideraria superpoderes, né? Então, o budismo traz essa outra visão que parece assim mágica, esotérica. Porém, muitos seres, evidentemente muito sábios, sustentam essa visão, passam ela para frente há milênios, né? O Buda mais recente, o Buda histórico, Buda Shakyamuni, esteve aqui na Terra há 2.600 anos, mais ou menos. Desde então, outros mestres budistas, outros Budas apareceram e ratificaram esses ensinamentos, né? De que essa não é a única vida e de que é possível a gente alcançar uma felicidade que transcende a impermanência da vida, uma felicidade permanente, uma liberação completa da mente, a manifestação de poderes que a gente chama de sobrenaturais e a onisciência. Então o budismo vai trazer essa possibilidade, entendeu? Onisciência. Você vê como é que tudo funciona. Você vê as suas vidas passadas, né? Você atingir clarividência, teletransporte, emanações de corpos infinitos para infinitos mundos. Esse tipo de coisa. Então, eu acho isso muito fantástico, assim. Eu acho que é uma hipótese muito mágica, parece fantasiosa, porém, dada a sabedoria evidente nos ensinamentos budistas, profunda, eu acho que é uma hipótese que a gente deveria considerar. E não só no budismo, né? Você vai para a Índia, no yoga, nas tradições védicas, você vai encontrar também infinitos relatos de seres que alcançam estados avançados de consciência, manifestam poderes sobrenaturais e alcançam a liberação desse ciclo de renascimentos que envolve muito sofrimento, né? Segundo os Budas e os mestres de outras tradições. Então, estou fazendo aqui um comparativo entre coisas que talvez nem sejam tão comparáveis, né? Mas é um pouco exasperante você ver assim a ciência ocidental pretendendo retirar algumas coisas assim do budismo, né, das ciências contemplativas e retirar o aspecto esotérico, né? Então, hoje mesmo eu vi um anúncio ali no Instagram de um doutor lá em mindfulness. E aí todos os vídeos do cara ele fala: "Não, isso aqui é baseado em evidências, isso aqui é ciência", né? E aí ele fala assim: "Se você for num lugar que está ensinando mindfulness e tiver muito esotérico, a pessoa tiver com a fala muito mansa, desconfie. O negócio aqui é ciência". Então é uma coisa muito assim curiosa, né? Pô, a galera lá no Oriente, na Índia, na China, os caras estão há milênios praticando
atenção plena, explorando a mente, investigando as maravilhas que tem dentro da mente, como é que você domina a própria mente, domina suas emoções, suas energias, e você alcança estados de consciência inimagináveis para nós aqui, ocidentais. E aí vão os cientistas e começam a tipo, olhar assim, não, isso aí é tudo bobagem, misticismo, esoterismo. Vou pegar aqui um pontinho disso aqui, que é útil para a gente ser mais produtivo, sei lá, e aí eu vou fazer minhas pesquisas aqui em laboratório, e aí eu vou botar o carimbo. Agora sim, validado pela ciência. Então eu acho isso um pouco arrogante, sabe? E esse é um dos pontos aqui desse episódio, né? Falar um pouco dos limites do pensamento ocidental e da arrogância. Bom, eu falei um pouco de psicologia, que ressalto novamente, super bom, pode ser maravilhoso, psicanálise, pode ajudar muito a galera e ajuda com certeza. Porém, eu estou demonstrando aqui os limites, falando um pouquinho dos limites disso, né? De como é perigoso você simplesmente pegar esses conceitos e aplicar para tudo. Por quê? Porque esses conceitos eles partem de premissas que não são vistas, né? Então, por exemplo, em geral a gente parte da premissa de que tem um eu aqui separado do resto. Isso é uma premissa básica do pensamento ocidental. E aí vai vir o budismo e vai falar assim, não tem eu. Não tem essa separação entre a minha mente e o que parece externo. É tudo a mesma coisa. Então o budismo vai falar da não dualidade e da ausência de existência inerente do eu e de todas as coisas, que é a vacuidade. Isso é central no budismo, vacuidade, não dualidade. E aí quando você vai para os teóricos da psicologia, da psicanálise, você não encontra esses conceitos, né? Eu ao menos não encontrei. Você pode encontrar algumas coisas próximas? Pode. A Daphne estava me falando de Lacan hoje, né, da relação entre o indivíduo e o outro, entre o eu e o outro, da alteridade e tal. Então você pode, claro, ter aproximações disso, podem ser bem interessantes. Mas no geral, a premissa é que assim, tem um eu aqui, tem o mundo sólido aqui fora, né? Então essa premissa de que tem um mundo real, ela é majoritária no pensamento ocidental. E aí, então, pulando da psicologia, da psicanálise para a ciência, a gente vai encontrar o materialismo científico, né? Então a ciência toda ela é construída em cima dessa premissa de que tem um mundo objetivo, real, sólido e que a gente vai desvendar o funcionamento desse mundo com os nossos aparelhinhos aqui. Eu fui um fanboy da ciência durante muito tempo. Eu cresci numa família católica, militante de esquerda e católica. Então fui coroinha da igreja, eu me dedicava à prática espiritual. Porém, quando eu tomava hóstia, eu nunca sentia a presença de Jesus. Era para sentir, eu não sentia. E aí chegou a crisma, adolescência, 14 anos, e eu tinha que acordar sábado de manhã para ir para a crisma. E eu não gostava daquilo, e aí eu virei ateu. Não achava boas também as aulas lá e tal, da crisma. Virei ateu e fui estudar os pensadores ateus. Richard Dawkins, Carl Sagan e tantos outros, né? Carl Sagan, aliás, né, um físico maravilhoso, ele é muito bom. Richard Dawkins, hoje em dia eu já não acho tão bom assim, né? Para não falar que ele fala muita besteira. Mas o Carl Sagan, muito bom. Então eu virei aquele cético um pouco chato. Ficava lá discutindo com a minha avó sobre a existência de Deus. A avó repetindo o que ela ouvia na missa. E assim, o que na verdade hoje eu concordo com ela. Ela falava assim: Deus é a natureza, Deus são as árvores, as flores, os animais, o sol. E realmente dá pra ver desse jeito, é uma visão profunda, né? Mas naquela época eu falava: não, não existe nada disso, né? É a ciência que está desvendando o mundo. A religião foi inventada para enganar as pessoas, para que os detentores do poder religioso continuem poderosos e fiquem ricos e tenham influência política. E nada disso é uma completa mentira. As instituições religiosas realmente se envolvem em disputas de poder e riqueza o tempo todo, há muito tempo. Mas na questão metafísica, eu aderi a essa posição bem radical, assim, pró-ciência, ceticismo, e nela eu permaneci por muito tempo, mais ou menos uns 12 anos, dos 14 aos 26. Aí eu me mudei para São Paulo para morar com uma pessoa
que eu tava namorando na época. E aí a gente terminou uns meses depois e eu conheci uma outra pessoa no Tinder. E a gente se conheceu numa sexta-feira à noite e no sábado fomos tomar ayahuasca, ou consagrar ayahuasca. E eu fui de doidão. Eu falava, bom, beleza, vou experimentar mais aí um entorpecente, né? E eu tava gamado na mina. Pô, gamado é uma palavra antiga, né? Eu tava afim da mina, então eu fui. E aí eu saí do ritual de ayahuasca em choque. Aí eu cheguei à conclusão que Deus existe e existe vida após a morte, que eu estive errado nos meus 12 anos anteriores de vida. E aí depois que entrei nessa jornada espiritual, comecei a explorar um monte de coisa, fui pro espiritismo, e aí eu ouvi coisas lá das entidades que, assim, impossível elas saberem. Não tinha contado pra ninguém, a entidade foi lá e falou, né? Os obsessores falaram, tal, né, por meio dos médiuns, claro. Depois fui pra Umbanda, e na Umbanda também você ouve coisas que as entidades falam por meio dos médiuns, que você fica, meu, é impossível saber disso. Então, claramente, tem alguma coisa ali que transcende a experiência comum, né? E aí eu comecei a ver que realmente é até fácil você chegar à conclusão de que a ciência é limitada também, né? A ciência está limitada ao que ela pode obter das informações dos aparelhos científicos, dos instrumentos. Mas se você vai num ritual de ayahuasca e você, né, somente abre, você vê que a realidade já é muito mais ampla do que a gente consegue perceber aqui num estado normal de consciência. Você vê, não é uma alucinação. Você tem a clara realização de que não é exatamente uma alucinação. Você vê energia no ar, por exemplo, que claramente está ali. A gente simplesmente abre, né, o campo da percepção. E nessas experiências com entidades de outros planos, você também vê que, assim, tem alguma coisa ali que a ciência não explica. Tem outras coisas que a ciência não explica, como o efeito placebo. Efeito placebo, a pessoa, só por acreditar que tomou um remédio, o organismo dela libera hormônios que diminuem a dor, por exemplo. Então, os cientistas dão uma pirada com o efeito placebo. Como é que você acreditar que você tomou um remédio provoca o mesmo efeito do remédio, né? Ou as experiências de quase morte. Pessoas que, né, numa cama de hospital, elas relatam que saem do corpo, se veem de fora, e elas contam o que que elas veem, o que que aconteceu ali na sala cirúrgica, por exemplo, e depois elas voltam à vida, voltam ao corpo, e relatam, e o relato delas bate com o que realmente aconteceu. E a pessoa estava assim, sem batimento cardíaco, não estava ali. Então tem algumas coisas assim que a ciência prefere não olhar muito, né? E prefere não investigar. Isso que é triste, né? Porque a ideia da ciência é maravilhosa. A ideia de você não acreditar em nada por acreditar. Essa é uma ideia compartilhada pelo Buda, inclusive. O Buda fala: não acreditem em mim, investiguem por conta própria. O que for útil, você adote. O que não for útil, você descarte. E acabou. Não é para acreditar. Até porque só acreditar não adianta nada. Então a ciência tem esse espírito investigativo também, de investigar, de não acreditar em nada só porque é tradição, porque outra pessoa falou. Não, vamos investigar. Só que aí a ciência se agarra em umas crenças metafísicas que ela não se dá conta. Por exemplo, a crença de que as coisas são reais, objetivas, sólidas. De que tudo que existe pode ser medido por instrumentos científicos. Essas são crenças metafísicas sem evidências. Então a ciência ela investiga o quê? Processos físicos, químicos, biológicos. Evidentemente, ela só vai encontrar resultados físicos, químicos e biológicos. Ela vai explicar o universo inteiro baseado na física, na química e na biologia. Então você tem na ciência a convicção de que a consciência, a mente são resultado de processos físicos, químicos e biológicos. Mas você não tem evidência disso, não tem prova disso. E aí os budistas vão falar o contrário, que na verdade a consciência vem antes. O mundo físico, ele vem depois da consciência. É como se a consciência
ela desse origem ao mundo físico, né? Os mundos físicos são, na verdade, campos para a consciência brincar, digamos assim, para a consciência traçar o seu processo evolutivo. Essa é a alegação dos budistas, dos budas. E a ciência descarta de pronto. A ciência não se propõe a investigar esse tipo de alegação. Ou a alegação de vidas passadas. Teve um cientista americano que investigou muito a fundo essas questões de vidas passadas. E ele foi encontrando coisas impressionantes. Crianças que relatavam vidas passadas, e aí eles iam investigar e realmente existia a pessoa tal que fez tal coisa, que a criança não tem como saber aquilo ali. Mas são poucos os cientistas que se propõem a investigar esses fenômenos paranormais, digamos assim. Por quê? Porque a ciência está aferrada ao materialismo, a ideia de que tudo brota de processos físicos, químicos e biológicos. Claro que a gente tem aí um motivo histórico, né? A ciência moderna, ela se contrapõe ao obscurantismo religioso. Então a ciência vem e diz assim, ó, não vem dizer para nós que Deus falou que as coisas divinas são assim e pronto. Então a ciência ela retira a autoridade, né, das igrejas. Então ela entra nesse embate com o fundamentalismo religioso, só que ela acaba adotando um outro tipo de fundamentalismo, né? Ficam os fundamentalistas religiosos dizendo não, porque Deus criou tudo em 7 dias mesmo. E ele deu as regras aqui, ó, 10 mandamentos. E é isso aí, esquece, não tem mais discussão. E a ciência vai do outro lado e fala, não, na verdade, isso aí não tem nada a ver. O que existe é física, química, biologia, teoria da evolução. E ela se aferra nessas coisas e não sai desse lugar. A própria teoria da evolução, ela é questionada por muitos cientistas, né? Por quê? Porque ela não é falseável. Então, simplesmente Darwin falou, ó, as mutações nos genes são aleatórias. E a partir dessas mutações aleatórias, os organismos mais adaptados, eles sobrevivem e assim se dá o processo de evolução. Mas tem vários cientistas que questionam isso, porque você simplesmente trocou uma inteligência criadora, divina, que guia o processo todo, Deus, por uma ininteligência, que é o acaso. Você fala assim, é o acaso que provoca as mutações genéticas. Mas será? As condições de vida na Terra, elas são tão específicas para que a vida, como a gente conhece, ocorra, assim, num nível matematicamente quase impossível, tipo assim, a concentração de oxigênio, a temperatura média, a pressão, essas coisas elas são muito específicas para que a vida, como a gente conhece, aconteça. Então alguns cientistas questionam, tipo, não parece que isso é aleatoriedade. Se você jogar dados, a chance de a vida surgir do jeito que a ciência descreve atualmente, ela é ínfima. Então parece que tem algum outro elemento, alguma outra coisa guiando esse surgimento da vida, né? Então alguns cientistas, algumas cientistas ousam questionar, e que bom, esse é o cerne da ciência, o espírito questionador, investigador, de não aceitar nada como dado. Então, a teoria da evolução hoje, você fala mal dela, você é apedrejado pela ciência. Não, a teoria da evolução é lei, é tipo assim, um mandamento divino, científico, né? Mas você pode questionar, tem cientista que questiona a teoria da evolução darwiniana, que foca na competição entre as espécies. Aí vai ter outras teorias que vão falar que não, que na verdade a cooperação entre as espécies é o motor da evolução e não a competição. E aí? A gente deveria simplesmente aceitar, porque o campo majoritário da ciência diz que é verdade? Com certeza não. A gente deveria pensar e estudar sobre essas coisas também. E que bom que tem muita gente fazendo isso. E aí, entrando no último campo, que eu vou dar uma cutucada hoje, é o campo da esquerda, ao qual, como eu já falei, eu me filio. Eu sou convictamente de esquerda, eu sou comunista. Eu acho que o comunismo deveria ser a meta da humanidade. É óbvio, porque o capitalismo é um sistema que valoriza o egoísmo, valoriza exatamente a competição. E aí, segundo os teóricos capitalistas, os caras da direita, todo mundo buscando seu próprio autointeresse, dá bom, as coisas se equilibram e dá tudo certo. Óbvio que não. Todo mundo buscando seu autointeresse dá o que a gente está hoje.
pouquíssima gente concentrando toda a riqueza e a gente destruindo a natureza. Tipo assim, colocando em risco a própria sobrevivência da espécie de tanta ganância. Tipo assim, vamos explorar ao máximo os recursos naturais para, sei lá, para ficar rico, para viajar de jatinho, para construir prédios nababescos e luxos para meia dúzia de gente. É isso o resultado de você viver sob a lógica da competição. Então, o comunismo é uma coisa assim super idealista, tipo assim, todo mundo vivendo comunalmente, sabe? Dividindo as coisas igualitariamente. Óbvio que isso é melhor, é claro. E aí já vai vir a galera dizer, não, mas os regimes socialistas mataram não sei quantos. Bom, ninguém matou mais que o capitalismo, tá? O capitalismo mata a gente de fome, sendo que sobra comida no mundo. Fora todas as guerras, enfim. E agora, é claro que os regimes que se propuseram a tentar um socialismo, que seria o estágio anterior ao comunismo, né? Onde o Estado gerencia a economia, né? Controla totalmente a economia, e o comunismo você já nem precisa de Estado. Então, óbvio que os regimes que tentaram o socialismo, que tentam, vão ter vários problemas. Até porque tem uma guerra permanente contra os países imperialistas capitalistas, né? Mas você também tem resultados promissores nos países socialistas, como em Cuba, que é um país super pobre, porque sofre um bloqueio econômico, mas tem uma medicina maravilhosa, uma educação maravilhosa. A medicina de Cuba é exportada para o mundo, mesmo sendo um país super pobre. Por quê? Porque tem essa pegada socialista, de socializar as coisas. Ou a China, que também se propõe a ser uma sociedade socialista e está fazendo lá um processo surreal de, em poucas décadas, sair de um dos países mais pobres do mundo para uma potência que briga com os Estados Unidos pela hegemonia do planeta. Só que com outra pegada, né? A China não sai invadindo, matando todo mundo. Já invadiu, né? A China invadiu o Tibete e fez coisas horrorosas lá, inclusive com os lamas budistas tibetanos. Mas, em geral, a China trabalha por parceria. Ela faz acordos com os outros países. Ela leva infraestrutura para os outros países em troca de matéria-prima, por exemplo. Então, a política externa da China é muito diferente da americana. A americana é assim, seek and destroy, entendeu? É busque e destrua. E quem não se submeter a eles, toma golpe de Estado, guerra, por recursos naturais, o que for, né? Então é muito diferente, assim, a postura da China. Então eu fiz aqui todo esse preâmbulo aqui para falar que eu sou uma pessoa de esquerda, comunista. Mas o comunismo já é um estado mais avançado, né? A gente precisa de uma evolução espiritual para ser comunista. Porque a gente precisa extirpar o egoísmo da nossa mente. Basicamente é isso, né? Então, feita essa introdução, né? Para me apresentar aqui como uma pessoa de esquerda, a esquerda tem um limite, né? E o limite é o mesmo da ciência e talvez da psicologia da psicanálise, que é o limite do materialismo. É o limite de considerar que a realidade é sólida, que essa vida é meio que a única vida. Então a gente tem meio isso como uma base, assim, né, dos céticos, né, da ciência, da galera da esquerda também. Essa ideia materialista, assim, de que essa vida é a única que a gente sabe que tem e que a felicidade ela pode vir apenas de condições materiais adequadas para viver. Então, basicamente, a luta é pelas condições materiais adequadas para se viver, né? A gente não tem uma visão mais ampla, uma visão da mente, uma visão profunda sobre a própria felicidade. Como a gente encontra a felicidade, como é que o ser humano é feliz, né? Então a esquerda ela não percebe muito outras possibilidades a não ser simplesmente você distribuir melhor a riqueza, o que obviamente é louvável, muito melhor do que a gente tem hoje, essa concentração de riqueza bizarra, que gera sofrimento para todo mundo, para quem não tem riqueza, para quem tem muita riqueza, todo mundo sofre. Então, claro que a gente deveria buscar uma distribuição igualitária da riqueza, dos recursos, porém isso é limitado, né? Porque o Buda vai dizer assim, não adianta a gente buscar felicidade nessa vida, né? Os mestres budistas falam, não adianta ficar buscando comida e roupa para essa vida. Não adianta, porque a gente morre, e aí?
Então, o Buda ele se voltou para outros problemas, né? Para o problema da morte, da doença, do envelhecimento. Simplesmente ele olhou para isso e falou: eu quero transcender isso aí. Então, você vê que a gente adentra outra dimensão da parada aqui. Outra dimensão. Então, eu, assim, tive uma história de vida muito ligada à esquerda, né? Com meus pais militantes políticos. Depois eu escrevi num blog de política durante muitos anos. Militei no sindicato, né? E ainda milito no sindicato da minha categoria. Mas, depois que eu conheci o budismo, aí você vai vendo, assim, os limites da parada, né? Como o Sansara, ele não tem resolução, galera. Então, na política, a gente tem um idealismo, assim, que o comunismo é a resposta, vamos resolver, vamos alcançar a revolução. E é maravilhoso isso, claro que é, a revolução seria incrível, e vai ser. Agora, mesmo que a gente faça a revolução e o mundo vire comunista, dividir tudo, a gente ainda vai ficar velho, a gente ainda vai ficar doente, e a gente ainda vai morrer. E aí vem o Buda e fala assim, eu descobri como é que você supera a doença, o envelhecimento e a morte. Eu alcancei isso. Eu acho que quando a gente ouve uma coisa dessas, a gente deveria parar e olhar com calma. Porque se é possível você transcender a morte, bem, a gente deveria focar como é que faz isso. Testar esse método, né? Então o budismo é basicamente isso, é um campo de testes para os métodos de transcendência do sofrimento total, inclusive a morte, né? E o samsara a gente não tem como resolver, né? Porque o samsara é esse fluxo impermanente de acontecimentos que não tem fim. Então os seres surgem, eles operam a partir da ilusão da dualidade dentro do samsara, buscando felicidades transitórias. As condições mudam, os mundos surgem, desaparecem e não se encontra nenhuma felicidade dentro desse processo, né? As felicidades transitórias de uma boa vida dentro do samsara, elas são, na verdade, a semente do sofrimento, porque as condições do samsara, elas sempre mudam. E aí acaba aquela condição boa, então o mundo perfeito comunista, todo mundo nesse mundo vai morrer, e o próprio mundo, a Terra, vai ser engolida pelo Sol daqui a alguns milhões de anos, né? E aí? Então é tudo muito limitado, né? Então, com o tempo, assim, com um aprofundamento no estudo e na prática budista, eu fui vendo como é limitada a política. Veja bem, muito importante. Então a gente aqui no Videogame Cósmico sempre se posiciona politicamente porque é importante, porque a política ela pode diminuir o sofrimento dos seres, se a gente tiver bons governantes, por exemplo, ou ações políticas, né, horizontais que interfiram de forma benéfica na vida das pessoas, ou a política pode arrebentar, causar a morte de muitos seres, como a gente viu, por exemplo, na condução da pandemia pelo Bolsonaro. Morreu centenas de milhares de pessoas que não precisavam morrer, porque o Bolsonaro simplesmente não estava apto para gerenciar um país no meio de uma pandemia. Longe disso, né? Então, claro que a política é super importante. Porém, quando a gente entra no budismo, outras tradições também, mas a gente sempre traz o budismo aqui, a gente vai para outra dimensão. É a dimensão da transcendência, de você ultrapassar todo o sofrimento do samsara. Você virar imortal. Você, na verdade, reconhecer que a sua natureza é imortal. A gente já é Buda. Esse é o ponto. A gente já tem a natureza imortal. Só que a gente não percebe. Então a gente vai se identificando com os personagens, com as identidades, e vai manifestando corpos e renascendo nos mundos e passando por sofrimentos dos mais variados. O nascimento humano, galera, é considerado um nascimento muito bom, muito elevado. Porém, se a gente não pratica, não estuda, não treina a mente para alcançar o nirvana rapidamente, a gente pode cair em renascimentos inferiores, nos mundos dos infernos, dos fantasmas famintos, dos animais, etc, etc, e ficar rodando no samsara mais períodos inimagináveis de tempo. Então, por isso que agora eu tento focar a minha vida nos ensinamentos e práticas budistas. Claro que eu me distraio com as coisas do samsara, eu sou só um praticante, enfim. Estamos tentando, eu e a Daphne juntos aqui, e tentando trazer aqui no Videogame Cósmico também essa possibilidade, sabe? Essa possibilidade maravilhosa da gente transcender a morte. Só isso, né? Então, fica aqui a minha cutucada na psicologia, psicanálise, na ciência e na esquerda. Minha cutucada no pensamento ocidental, que são os limites.
a gente é muito materialista, galera. Nosso pensamento é totalmente materialista. Tipo assim, vamos tentar aqui resolver um pouquinho, melhorar a nossa mente, vamos tentar com a tecnologia maravilhosa, a ciência proporciona, claro, avanços médicos, né? Avanços em várias áreas. Nas diversões, tipo, pô, a gente vê filmes hoje em dia com uma facilidade. E a esquerda também, né, com o seu sonho idealista de dividir os recursos. Tudo isso pode ser muito bom, é claro. Mas é tudo limitado, galera, porque a gente não tem essa percepção de que é possível transcender a morte. Então, quando chega alguém e fala é possível transcender a morte e eu tenho um método para isso, e você começa a aplicar o método, e você começa a ver que realmente tudo é vazio de uma existência sólida. Isso é tão óbvio, né? Os pensamentos que tanto nos assombram, eles são vazios também. Tão simples, mas é tão profundo e tão libertador que a gente nem acredita, né? Tem uma mestra budista que fala que, na verdade, é uma questão assim de aprender a relaxar, deixar a mente em silêncio, e desse silêncio mental brota uma sabedoria natural. É isso. Mas isso é tão simples que a gente nem acredita nisso. A gente fica lá pensando, né? O pensamento ocidental, ele é todo racional, assim. A gente acha que vai resolver tudo pensando, organizando o pensamento, sabe? Não, vamos pensar desse jeito e agora sim, vou organizar aqui meus fluxos de ideias e de desejos e vou resolver a parada. Não vai. Não vai, porque é infinito, né? Se a gente estiver fixado ao eu, se a gente estiver fixado na existência sólida das coisas, isso aí não tem solução. A gente vai adoecer, envelhecer e morrer. Então, por isso que eu acho o budismo tão maravilhoso, porque ele apresenta essa possibilidade de transcendência. E aí, quando você começa a meditar, estudar os ensinamentos, começa a tentar ver desse jeito, começa a ver que funciona, que você vai alcançando estados de paz muito ainda incipientes comparados com a paz do Nirvana, com certeza. Porém, para nós, seres comuns, presos na confusão do samsara, esses estados incipientes de paz, de felicidade, que brotam da própria mente, independentemente das circunstâncias, eles já são espetaculares. São maravilhosos, né? Então, a gente não precisa abandonar a psicologia, a psicanálise, a ciência, a luta política pela libertação dos seres, assim, da opressão econômica, do machismo, do racismo, né, da LGBTfobia. Claro que não. Tudo isso pode ser bem útil, mas a gente deveria olhar para o que transcende, né? Tem muitos seres, galera, muito sábios, Budas, né, yogis, que dão ensinamentos que se você começa a aplicar, você começa a ver que talvez eles tenham ido muito longe, talvez tenham ido mais longe do que qualquer ocidental foi. Alguns mestres budistas, alguns Budas são chamados de oniscientes. O Longchenpa, o mestre tibetano, é chamado sempre de o onisciente Longchenpa. O Buda Shakyamuni é considerado onisciente. Guru Rinpoche, onisciente. Então, para você ter uma apresentação de alguém como onisciente, eu acho assim uma coisa tão ousada que a gente deveria olhar com alguma atenção, né? Então, se é possível a gente transcender a morte, transcender o sofrimento, alcançar poderes sobrenaturais para beneficiar todos os seres e alcançar a onisciência, eu acho que vale a pena investigar essa hipótese. Certo, galera? Esse foi o episódio de hoje. Deixe sua crítica, seu protesto, seu comentário e até a próxima edição.